Então, com relação à velhice e morte, nós podemos procurar compreender o lado simbólico disso. Mas por que nós precisamos buscar por novos conhecimentos? Então, tanto a nossa infância, quanto a nossa juventude, quanto a nossa vida adulta, ou a nossa etapa de velhice, não representam a nossa vida. E se nós guardamos um baú de ilusões que carregamos conosco nessa caminhada, esse baú pode começar a pesar e ocupar um espaço na nossa vida, de forma desnecessária. Então, se em algum momento agimos de forma equivocada, não adianta martirizarmos o nosso corpo físico, mas também não adianta martirizar o nosso espírito através do remorso ou através da culpa paralisante. Então talvez nós estejamos passando por algumas provas difíceis na nossa vida. Como o nosso estado mental influencia nos nossos sofrimentos emocionais e como mudar essa situação? Para saber mais sobre esse assunto, eu te convido a assistir o vídeo até o final, onde eu vou te passar experiências, dicas, pesquisas, ideias, e eu acredito que algo possa fazer sentido para você, e você possa colocar em prática no seu dia a dia, e aliviar o seu sofrimento emocional. Então seja bem-vindo ou seja bem-vinda a este vídeo. Gratidão a você que está chegando agora, gratidão a você que já me acompanha através dos meus vídeos, através das minhas lives. Para quem não me conhece, eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que nós vamos refletir hoje é o nosso estado mental e os nossos sofrimentos emocionais. Minha mãe também entrou aqui e disse boa noite, Hugo, e a todos, abençoada noite. Obrigado, mãe. Boa noite para a mãe também, abençoada noite para todos nós, né? Obrigado, mãe. Então, normalmente, enquanto somos mais jovens e temos mais saúde, nós não nos preocupamos muito com os abusos, com os excessos. Mas quando o nosso corpo começa a dar sinais de doença, de enfermidade, de velhice, ou mesmo sinais de morte, começamos a mudar os nossos conceitos. E por que isso acontece? Ou seja, por que nos casos de crise os nossos conceitos podem começar a mudar? Porque quando está tudo bem, normalmente nós não nos preocupamos. Se a nossa vida fosse como um mar tranquilo, sem ondas, sempre, não teríamos a oportunidade de aprender e de crescer. Então, com relação à velhice e morte, nós podemos procurar compreender o lado simbólico disso. Ou seja, podemos deixar morrer os nossos velhos conceitos que estão dentro de nós e que estão nos limitando de ver os novos aprendizados. Estão nos limitando de respirar novos ares, de buscarmos por patamares superiores, de viver uma nova vida. Na nossa jornada de vida, nós passamos por vários momentos, na passagem da infância para a juventude, da juventude para a vida adulta, da vida adulta para a velhice, onde em cada etapa podemos trazer os aprendizados. Mas é importante que nós tenhamos o desapego da fase anterior, deixando morrer os velhos conceitos e deixando nascer os novos conceitos. Muito provavelmente, com a idade que nós chegamos, não pensamos mais exatamente da mesma forma que nós pensávamos quando nós tínhamos 10 anos de idade, ou 15 anos de idade, ou 20 anos de idade. Nossos valores vieram mudando com o tempo e algumas crenças foram eliminadas. Por exemplo, quando eu era criança, costumavam dizer que tomar leite e chupar manga fazia mal, que podia provocar diarreia. Como eu sempre fui muito cético, do tipo quero ver para crer, eu coloquei em prova essa crença do leite e da manga. Então teve um dia que eu tomei leite e chupei manga também, e nada aconteceu. Repeti no dia seguinte,
e nada aconteceu de novo. E com isso eu eliminei essa crença. Mas caso você tenha alguma dúvida, consulte um médico, consulte uma nutricionista, ok? Um outro exemplo é que quando eu tinha já me formado em engenharia elétrica, eu queria comprar um carro zero importado. E esse carro era um Mitsubishi Eclipse, que era a sensação daquele momento. Com o tempo, conforme vim amadurecendo, esse desejo foi perdendo valor e hoje não tenho a menor vontade de ter esse carro. Já me sinto muito satisfeito com o carro que eu tenho, que me atende nas minhas necessidades. Por isso que é importante que comecemos a eliminar algumas crenças e alguns valores que já não fazem mais sentido, não atendem à nossa lógica, não atendem mais à nossa razão. E é importante que nós façamos isso com questionamentos, procurando utilizar o nosso raciocínio. Então, nos dias atuais, nós temos a internet à nossa disposição, até para as coisas simples. Por exemplo, eu queria tirar mofo de algumas mochilas de lona que estavam guardadas há muito tempo. Então fui na internet e assisti alguns vídeos no YouTube que me ensinaram como tirar o mofo da mochila sem desbotar. Assim eu assisti alguns vídeos, eu não fui logo no primeiro, assisti alguns vídeos e vi que alguns tinham soluções semelhantes e eu resolvi testar. O resultado é que deu muito trabalho, mas funcionou. Assim, nós precisamos buscar por fontes confiáveis e procurar colocar em prática o que fizer sentido. E dessa forma nós vamos amadurecendo o nosso estado mental. E se continuarmos apegados às velhas crenças que não fazem muito sentido do ponto de vista lógico, se não procurarmos pelos porquês, não vamos nos permitir ver as novas crenças. E somente com novos conhecimentos nós vamos conseguir seguir para frente, nos adiantando no nosso caminho de vida, deixando os sofrimentos superados lá para trás, guardando os aprendizados e aprimorando o nosso estado mental. Mas por que nós precisamos buscar por novos conhecimentos? Porque com o conhecimento que nós temos atualmente, a tendência é nos manter no mesmo lugar onde nós estamos agora. Então, assim, eu quero aproveitar e agradecer a você que está assistindo o vídeo, que está em busca de conhecimentos. E espero que o conteúdo esteja sendo útil, que você esteja gostando e que algo tenha feito sentido para você. Se você estiver gostando do vídeo, curta, compartilhe, divulgue para que mais pessoas possam assistir esse vídeo. Durante a nossa jornada de vida, nós caminhamos lentamente, com algumas paradas pelo caminho, mas não podemos ficar muito tempo parados, porque a tendência é continuarmos na inércia, ou seja, continuarmos parados. Porém, nesses casos em que ficamos parados durante muito tempo no mesmo lugar, sempre vem uma mestra chamada dor para nos fazer sair do lugar. E na nossa jornada de vida também tem alguns trechos onde nós nos perdemos e depois perdemos tempo para retomar o caminho de volta. Então, em viagens de carro, eu já perdi por algumas vezes a saída correta da estrada e com isso andei muito pela parte errada da estrada, até perceber que algo estava errado e tive que buscar pelo retorno. E esse retorno me tomou muito tempo. E na nossa vida também acontece a mesma coisa. Quando nós nos perdemos, intencionalmente ou não, perdemos tempo para voltar onde nós estávamos antes de nós nos perdermos. Em outros momentos, nós ficamos dando voltas em torno do mesmo lugar. Então, em São Paulo, por exemplo, o trânsito é muito intenso e o congestionamento é algo até considerado normal em São Paulo, na cidade de São Paulo, na grande São Paulo.
Então houve uma época em que eu buscava frequentemente por rotas alternativas para evitar os congestionamentos e chegar no trabalho mais rápido. Naquela época não existia ainda o Waze. Eu me lembro de uma das vezes eu tomei um caminho e rodei muito até chegar em uma estrada com muitas árvores em volta, muita floresta, e eu não tinha a menor ideia de onde eu estava. Até que comecei a subir por essa estrada e no topo lá da colina eu pude avistar os prédios. Continuei caminhando em frente e depois de mais de uma hora circulando, cheguei em um ponto, exatamente a um ponto onde eu estava antes. É claro que depois de chegar nesse ponto eu não peguei o mesmo caminho de novo, eu escolhi outro caminho. Mas na nossa vida, às vezes escolhemos o mesmo caminho e ficamos repetindo os mesmos erros e os mesmos sofrimentos, dando voltas e mais voltas em torno do mesmo problema, repetindo o mesmo sofrimento. Então fique à vontade para comentar ou fazer perguntas, ok? Que eu vou acompanhando no YouTube e também no Facebook e no Instagram. Quanto melhor nós conseguimos compreender a personalidade das nossas sombras, procurando conhecê-las e acolhê-las, ao invés de tentá-las evitá-las ou ao invés de tentar negá-las, mais velocidade nós vamos conseguir atingir na nossa jornada de vida. Então, por isso a importância de nós acolhermos e procurar conhecer o mais rápido possível as nossas sombras. Nós conseguimos impor um ritmo mais rápido na nossa jornada de vida. Então, tanto a nossa infância, quanto a nossa juventude, quanto a nossa vida adulta, ou a nossa etapa de velhice, não representam a nossa vida, pois elas são apenas fases transitórias da nossa vida, onde fazemos as nossas passagens por ela. E em cada uma dessas fases, nós passamos por desafios, por aprendizados e oportunidades de crescimento moral e espiritual, onde em cada etapa nós vamos desconstruindo alguns valores e construindo outros valores com relação à vida. E se nós guardamos um baú de ilusões que carregamos conosco nessa caminhada, esse baú pode começar a pesar e ocupar um espaço na nossa vida, de forma desnecessária. E além disso, vai atrasar a nossa caminhada, impedindo que coisas novas possam entrar. E aí, cada vez que nós abrimos esse baú de ilusões, nós podemos encontrar fantasias, fantasmas que nos assustam, que nos atormentam, que nos prendem lá no passado. Por isso a importância de nós substituirmos as coisas que não servem mais para nós, que não fazem mais sentido para nós. Eu peguei uma ideia deste livro aqui, que eu achei bastante interessante, que eu li algumas vezes. O título é Menos é Mais, e a autora é Francine Jay. Ela explica aqui embaixo, um guia minimalista para organizar e simplificar a vida. Então, um livro bastante interessante se nós queremos simplificar as coisas na nossa vida também, as coisas dentro de casa. Então, um exemplo que ela traz aqui no livro é que uma vez ela fez uma compra, só que essa compra ficou algumas semanas lá no carro. Mas por que ela não colocou dentro da casa dela? É porque ela demorou semanas para escolher o que ela ia liberar de dentro de casa para poder entrar aquela compra nova. Então olha só que interessante. Então para entrar o novo ela teve que se desfazer de algo antigo que tinha dentro da casa dela. E na nossa vida também, para poder entrar algo novo no baú da nossa vida, nós precisamos liberar um espaço, senão não vai caber o novo dentro desse baú da nossa vida. E à medida em que nós vamos nos desprendendo das nossas ilusões, nós vamos aliviando o peso que carregamos conosco, tornando a vida mais simples, tornando a vida mais leve e com menos sofrimentos emocionais.
O Agnes Ferreira escreveu aqui: eita gota, tem que dar um fim ao meu baú. Olha, obrigado pelo seu comentário, Agnes. Não precisa dar um fim no seu baú, mas dá uma verificada se tem alguma coisa que você não usa mais, que não faz mais sentido deixar lá dentro e poder de repente doar para uma outra pessoa que esteja precisando. É uma opção. E assim ir fazendo a reciclagem do conteúdo desse baú também. E não só o baú, mas os guarda-roupas, as gavetas. Muitas vezes nós guardamos coisas que não precisamos mais. E nós podemos ir reciclando, arejando esse espaço. Isso faz um bem também para nós mesmos. Conforme nós vamos nos desfazendo, renunciando, desapegando a algumas coisas, a nossa vida vai se tornando também mais leve. E não só com relação às coisas materiais, mas com relação aos pesos que nós trazemos dentro da nossa mente, os pesos lá do passado que nós não trabalhamos, que nós não ressignificamos. Eles continuam pesando e ocupando um espaço dentro da nossa mente, dentro da nossa memória. Por isso que é importante cada vez mais nós buscarmos por aliviar esses pesos antigos do passado, procurar compreender, e a partir do momento que nós compreendemos qual foi o motivo daquela experiência dolorosa lá do passado, nós deixamos de sofrer e abrimos um espaço para o novo entrar também. É isso mesmo que você comentou aqui, Agnes Ferreira, baú de sentimentos. Obrigado pelo seu comentário, Agnes, isso mesmo. Então é importante nós começarmos a aliviar o baú de sentimentos, aquele que nos incomoda, aquele baú que nós estamos carregando na nossa vida já faz muito tempo, que começou a pesar, que começou a incomodar. Por isso, de tempos em tempos, é importante nós procurarmos compreender quais são esses sentimentos que estão nos incomodando. E gradativamente nós vamos aliviando esses pesos da nossa vida. Sueli Poli escreveu aqui: grande verdade isso. Geralmente somos apegados a entulhos. É verdade, né, Sueli? Muitas vezes somos apegados a entulhos. Então aqui, eu acho que foi nesse livro que eu li, que eu já li vários livros relacionados a minimalismo, onde teve um deles que falou assim, que às vezes guardamos coisas que talvez nós vamos usar algum dia, mas isso nós guardamos às vezes por décadas e não usamos. Isso é importante nós começarmos a refletir sobre algumas coisas, né? Então vale a pena para que nós possamos buscar dentro de nós e buscar também dentro do nosso lar as coisas que nós armazenamos. São os entulhos que você comentou aqui, né, Sueli? Isso mesmo. Obrigado, Sueli. A Sueli também escreveu aqui: a mente precisa liberar espaços. Exatamente, a nossa mente é muito grande, mas também para entrar o novo nós precisamos liberar aquelas velhas crenças. Porque às vezes quando nós temos uma crença muito rígida, uma crença que às vezes não faz muito sentido, nós não permitimos a entrada de novas crenças também. Por isso que nós precisamos liberar esses espaços de tempos em tempos. Procurar revisitar quais são as nossas crenças, quais são aquelas coisas que nós pensamos, quais são aquelas coisas que nós acreditamos, para ver se realmente fazem sentido tudo o que nós estamos guardando. E se não fizer sentido, nós podemos liberar para entrar o novo. Isso mesmo, Sueli, muito obrigado pelo seu comentário também. Então, no nosso cotidiano, nós sentimos, nós falamos, nós pensamos, nós agimos. Tudo isso de uma forma ou de outra, de acordo com cada situação. Mas nós podemos começar a fazer o exercício de parar de tempos em tempos para perceber a forma como nós estamos sentindo, a forma como nós estamos falando, a forma como nós estamos pensando, a forma como nós estamos agindo. E gradualmente nós vamos nos autoconhecendo, percebendo as nossas imperfeições, percebendo as nossas sombras, percebendo também as nossas virtudes. Mas se nós estamos buscando por desenvolver as nossas virtudes, nós não podemos menosprezar o nosso corpo físico, que o nosso corpo físico nos auxilia
nessa caminhada de autoconhecimento e transformação interior também. Ou seja, temos que cuidar do nosso corpo físico, assim como nós, na posição de trabalhadores responsáveis, cuidamos dos nossos instrumentos de trabalho, seja em qual área for. Ou seja, deixar o nosso corpo físico muito tempo parado pode fazer com que apareça teias de desânimo, ou pode fazer com que apareça bolor, por nós ficarmos muito tempo inativos. E tem um contrário também, que são os excessos, que podem desgastar a máquina física, diminuindo a vida útil dela. Nós podemos fazer uma comparação, por exemplo, quando nós excedemos na quantidade de alimentos sólidos para bater dentro de um liquidificador. Podemos causar desgaste no motor e podemos até causar danos piores lá naquele motor. Podemos até fazer esse motor pifar se nós excedemos na carga que aquele motor suporta. E na nossa vida também é a mesma coisa. Exigir demais do nosso corpo físico de forma excessiva, ou mesmo martirizar o nosso corpo físico, será que faria de nós pessoas melhores? Então o desafio é buscar um equilíbrio, tanto com relação aos cuidados do nosso corpo físico, quanto os cuidados com relação ao nosso espírito. E nós não devemos castigar o nosso corpo físico pelos erros que nós cometemos através do nosso livre-arbítrio. Porque quem controla o nosso corpo físico somos nós mesmos, através da forma como nós pensamos, através das nossas crenças, através das coisas que nós acreditamos serem corretas ou das coisas que nós acreditamos serem incorretas. Então não adianta nós ficarmos nos martirizando. Lá na década de 1980, tinha um programa do Jô Soares, Viva o Gordo. Eu me lembrava de uma parte onde ele falava assim, onde ele tinha uma personagem que falava assim, eu me odeio, ele ficava se castigando, né? Eu me odeio, eu me odeio, eu me odeio. Então nós não devemos ficar castigando o nosso corpo físico, porque vai apenas enfraquecer o nosso corpo físico. E nós precisamos do nosso corpo físico mais fortalecidos, para que o nosso corpo físico possa nos ajudar na nossa caminhada. Então, se em algum momento agimos de forma equivocada, não adianta martirizarmos o nosso corpo físico, mas também não adianta martirizar o nosso espírito através do remorso ou através da culpa paralisante. Porque quando agimos dessa forma, nos martirizando, nos autopunindo, ficamos focados apenas no problema, repetindo aquele sofrimento emocional, sem conseguirmos ver as outras possíveis soluções. E provavelmente com isso nós não vamos ficar menos egoístas, nós não vamos ficar menos orgulhosos e não vamos estar ajudando as outras pessoas. O que vale aqui, nessas situações em que nós nos equivocamos, é nós procurarmos nos educar. Mas para nós nos educarmos, precisamos saber o que nós precisamos educar, o que nós precisamos aprender. E daí vem a importância de nós nos conhecermos, fazendo aquele exercício de parar para ver como nós estamos pensando, como nós estamos agindo, como nós estamos falando, como nós estamos sentindo. Porque se nós pararmos para pensar que nós estamos tristes e não fazemos nada para buscar a causa ou a buscar a solução dentro de nós, nós tendemos a continuar tristes. Então não basta apenas parar para ver como nós estamos agindo, como nós estamos pensando, como nós estamos sentindo. É importante nós tomarmos ações para nos melhorar um pouco a cada dia. E uma das coisas que nós temos dificuldade, principalmente quando nós estamos passando por algum sofrimento emocional, é parar para fazer esse exercício. Mas como todo exercício, este também requer prática, requer repetição. E não devemos esperar que nós façamos esse exercício de forma
perfeita logo da primeira vez. Então, no começo nós vamos sentir dificuldade, mas quanto mais nós praticarmos, mais nós vamos aperfeiçoando a nossa forma de praticar, até que esse exercício se torne natural na nossa vida. Tem uma coisa simples, por exemplo, a primeira vez que eu peguei em um mouse de computador, tive a dificuldade para entender o botão esquerdo, o botão direito e ainda mais mexer o ponteiro do mouse para que ele fosse onde eu queria que ele fosse. Então, com o tempo, eu fui aperfeiçoando e hoje eu nem preciso mais prestar tanta atenção para mexer o mouse, para apertar os botões. Ele passou a ser quase uma extensão do meu braço e da minha mão. Claro que controlada pelo meu cérebro, que por sua vez é controlado pela minha mente. Então, mesmo que nós não paremos para fazer esse exercício de forma antecipada, de forma preventiva, nós estamos rodeados de professores que nos apontam onde nós estamos errando, na forma como nós estamos falando, na forma como nós estamos pensando, na forma como nós estamos agindo e também na forma como nós estamos sentindo. E normalmente essas pessoas ou esses professores são as pessoas mais próximas a nós. Aí são outras oportunidades que a vida nos dá para nós podermos parar, para podermos fazer esse exercício. Mas nós perdemos tempo e perdemos essa oportunidade quando nós apontamos o erro das outras pessoas também. Se uma pessoa aponta o nosso erro e nós apontamos o erro da outra pessoa, nós não vamos estar nos corrigindo, vamos estar degladiando para ver quem tem mais erros do que o outro. Isso não vai ajudar. Então, nesses momentos, cabe a nós pararmos de forma voluntária para analisar e procurar fazer os ajustes necessários para fazer com que as pessoas mais próximas a nós passem a sofrer menos com os nossos erros. Com esses ajustes no nosso comportamento, buscando nos melhorar a cada oportunidade, nós vamos harmonizando o ambiente à nossa volta e também nós vamos nos tornando pessoas melhores interiormente e com menos sofrimentos emocionais. Então talvez nós estejamos passando por algumas provas difíceis na nossa vida. E vale lembrar que as provas difíceis são colocadas por Deus e pelo universo, naqueles momentos em que nós já temos condições para resolver aquela prova difícil. Um exemplo disso é que um professor ou uma professora não daria uma prova da faculdade para quem está cursando o primário. Então, cada tipo de prova tem o seu tempo de acontecer, e na nossa vida também. E essas provas podem acontecer no meio familiar, onde talvez estejamos fazendo parte de uma família que não é tão unida, ou talvez que nem todos tenhamos aspirações mais elevadas. Então, cabe a cada um de nós darmos o nosso exemplo, o bom exemplo. No ambiente profissional, talvez não estejamos naquele meio que nós nos identificamos e talvez tenhamos que fazer algumas tarefas que nós não gostamos. Então pode ser que nós estejamos naquele ambiente porque nós estamos sendo testados para aprender a controlar os nossos impulsos animais mais inferiores. Em se tratando de meio social, é provável que muitas vezes estejamos passando por treinamento da nossa paciência, treinamento da nossa humildade. Então nem sempre nós conseguimos escolher as situações que atendam aos nossos desejos, mas em qualquer situação que nós nos encontramos, nós podemos escolher o nosso estado mental, de forma que ele esteja mais em conformidade com os desígnios de Deus e também os desígnios do universo com relação a nós, para aceitarmos os desafios que aparecem na nossa vida.
É importante também, nesses momentos que os desafios aparecem na nossa vida, nós termos um sentimento de gratidão por nós estarmos tendo a oportunidade de ter aquelas situações sendo colocadas no nosso caminho para o nosso aprendizado. Então, que nós possamos trabalhar interiormente quando somos submetidos a cada desafio, renovando-nos a cada prova, com um pensamento do tipo: como eu posso ajudar? O que eu posso aprender a partir disso, a partir dessa dificuldade, a partir do problema? Então, qual é o benefício que eu estou tendo com relação a essa situação pela qual eu estou passando? Como eu posso ajudar outras pessoas com isso que eu estou aprendendo? E com os aprendizados colhidos nesses desafios, podemos nos elevar no nosso nível de consciência, elevar no nosso estado mental, procurando ser cada vez mais úteis para as outras pessoas que nos cercam, diminuindo assim os sofrimentos delas e, consequentemente, os nossos próprios sofrimentos emocionais. E Eliana Ramos escreveu: As provas, o grande desafio da nossa caminhada. É isso mesmo, Eliana. As provas são os grandes desafios que nós temos na nossa caminhada, para nós irmos superando cada uma delas, percebendo que nós temos condições de superar essas provas. E é importante que nós não fiquemos presos às nossas crenças limitantes para que nós possamos superar essas provas. Então nós vivemos em um mundo onde estão ocorrendo muitas transformações que acabam afetando a nossa vida de alguma forma, porque tudo está interconectado e todos nós estamos emaranhados uns com os outros, conforme demonstra também a física quântica. Mas no meio dessa turbulência é imprescindível que nós conseguimos parar para refletir se nós estamos nos transformando e se nós estamos evoluindo também. Porque se nós estivermos repetindo os mesmos erros ou vivenciando os mesmos problemas sem procurarmos uma solução definitiva, e se nós estamos também passando pelos mesmos sofrimentos por muito tempo, vale a pena nós fazermos uma autoanálise. Que tipo de autoanálise? Verificar, por exemplo, se nós não estamos muito apaixonados somente por nós mesmos. Se nós não estamos nos lamentando demais, sem nos levar a lugar algum. Se nós não estamos deixando de mudar as nossas disposições, como, por exemplo, mudar nossa forma de pensar, mudar nossa forma de falar, mudar nossa forma de agir. Então, no nosso dia a dia, é importante que nós nos melhoremos acompanhando o progresso que está acontecendo à nossa volta, buscando o nosso desenvolvimento intelectual através da busca por conhecimentos úteis e assuntos ligados ao nosso desenvolvimento como seres humanos. Para que isso aconteça, é importante que tenhamos o intercâmbio com outras pessoas, nos colocando em uma posição de interesse legítimo para aprender com elas, naquelas questões que podem ajudar a melhorar nossa qualidade de vida. E também oferecer o que nós conhecemos, oferecer o que nós sabemos, que pode também ajudar as outras pessoas. Então, tudo é troca, tudo é movimento. Um exemplo disso é o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele nasce lá no Monte Hermon, ele vai percorrendo as várias regiões ali da Palestina e chega lá no Lago de Genezaré. Forma o Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, só que ele é chamado de lago, mas recebe as águas do Rio Jordão e ele libera essa água do Rio Jordão. Então ele está sempre renovando essa água. Então esse lago de Genezaré, chamado também de Mar da Galileia, ele é muito rico em vida, tem muita vida ali, tem muitos peixes, tem muita flora, tem muita fauna. Diferente do Mar Morto,
Por que eu estou falando do Mar Morto? Porque o Rio Jordão, depois de passar pelo lago de Genezaré, ele continua e ele vai desembocar lá no Mar Morto. Só que o Mar Morto, ele recebe as águas e não libera essa água para ninguém. Aquela água fica parada e ela não tem vida. Então tudo que fica parado tende a não ter vida. Por isso que a própria natureza nos ensina que é importante nós estarmos em movimento. Como dizia Einstein, a nossa vida deve ser como andar em uma bicicleta. Para termos o equilíbrio, precisamos estar sempre em movimento. Assim, com esse intercâmbio com outras pessoas, nós vamos enriquecendo também os laços de amizade, vamos aumentando a nossa rede de relações. Quanto mais pessoas nós conhecemos, por exemplo, no grupo familiar, ou em um ambiente de trabalho, ou em um grupo religioso, ou um grupo social, e assim por diante, quanto mais pessoas nós conhecemos, mais possibilidades nós abrimos para adquirirmos novos conhecimentos e que vão nos ajudar a buscar por soluções para os problemas que nós estamos encontrando na nossa vida. Já aconteceu várias vezes comigo, por exemplo, no ambiente de trabalho, quando alguém pergunta algo que eu não sei responder, eu busco por pessoas que sabem, ou encaminho a pessoa para conversar com a outra pessoa, que provavelmente saiba a resposta. Claro que eu não conheço todas as pessoas, mas provavelmente na rede de relacionamentos que eu vim construindo, eu conheço alguém que conhece uma outra pessoa que sabe qual é a solução. Mas quando eu era novo na empresa, era eu quem perguntava para as outras pessoas sobre as dúvidas que eu tinha para ajudar a resolver os problemas que eu encontrava para fazer os projetos. E essa rede de relações que eu tenho atualmente foi sendo construída ao longo do tempo. E assim, com essa rede de relações que nós vamos construindo ao longo da nossa vida, podem nos dar suporte para nos ajudar a encontrar as soluções para as nossas dificuldades. E assim os nossos sofrimentos emocionais vão se diluindo também. Mas nós não devemos nos esquecer que essa rede de relações deve ser uma via de mão dupla, uma que vai e uma que vem. Assim como nós precisamos das outras pessoas, as outras pessoas também precisam de nós. Então as pessoas vão nos ajudar conforme nós vamos, ou conforme nós estivermos ajudando as outras pessoas. Significa dar e receber, ajudar e ser ajudado. E não apenas receber, não apenas ser ajudado, como acontece com o Mar Morto, que o Mar Morto apenas recebe as águas do Rio Jordão e não libera essa água. Porque quando nós apenas recebemos, quando nós apenas queremos ser ajudados e não queremos ajudar, nós nos tornamos um peso para as outras pessoas também. Mas essa ajuda não precisa ser especificamente uma ajuda física, uma ajuda material. Pode ser uma ajuda intelectual, com a nossa experiência de vida, com o nosso conhecimento. Podemos ajudar outras pessoas. E quando nós colaboramos, o universo conspira para que as coisas aconteçam, que mãos e inteligências apareçam para nos ajudar. Mas é importante que eles vão ajudar, mas eles não vão fazer a tarefa por nós. Então a tarefa que cabe a nós, nós devemos fazer. Claro que com a ajuda das pessoas que vão aparecer. Mas não largar tudo para que as outras pessoas resolvam o problema para nós. Então, com esses entendimentos, gradualmente nós vamos fazendo com que os nossos sofrimentos emocionais vão se diluindo. E a nossa qualidade de vida vai melhorando. Nossa vida vai se tornando mais leve, mais harmônica, mais serena. Então, assim, eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia, e aliviar o seu sofrimento emocional.
Então escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou, se teve algo que te chamou mais a atenção, se teve algo que fez sentido para você. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. E se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas e mais pessoas possam assistir esse vídeo. Você que está assistindo o vídeo aqui no YouTube, inscreva-se no meu canal caso você ainda não tenha se inscrito. E ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você e gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. E espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. Sempre com novo conteúdo. Espero te ver em todas essas lives. E vale a pena lembrar também que todos os dias às 7 horas da manhã nós publicamos um vídeo bem curtinho no YouTube e também no Facebook, com reflexões para que nós possamos refletir durante o dia, durante a semana, durante a vida. E aquilo que fizer sentido, que procuremos colocar em prática o mais rápido possível, para nós não esquecermos daquilo que fez sentido para nós. E assim nós vamos assimilando melhor os aprendizados. A Eliana Ramos escreveu aqui: gratidão pela aula de hoje, abraços de luz. Gratidão a você, Eliana. Abraços de luz para você também. Muito obrigado. Promoções da Neide escreveu: eu entendi que em tudo temos que ter um equilíbrio. E não consegui esse equilíbrio, mas continuo tentando muito. Obrigado por nos dar esse conhecimento. Muito obrigado pelo seu comentário, Neide. Muito bacana. Então, esse conhecimento nós vamos adquirindo pouco a pouco. Então, o equilíbrio também nós vamos fazendo ou buscando equilíbrio e conseguimos nos equilibrar gradualmente. Então, às vezes, conseguimos equilibrar e desequilibramos. Às vezes, por exemplo, eu estou fazendo uma atividade física e tem uma das atividades físicas que eu realizo, onde eu tenho que me equilibrar em um único pé. E no começo, às vezes é meio difícil equilibrar nesse único pé e fazer os exercícios. Mas aí, com o tempo, vou aprendendo a equilibrar. Então, quanto mais eu pratico, mais eu consigo me equilibrar no exercício. Então, na nossa vida também, para nós conseguirmos atingir um nível de equilíbrio, é importante que nós continuemos exercitando um pouquinho a cada dia. São vários exercícios que nós vamos fazendo para ir buscando esse equilíbrio. Então, esse equilíbrio nós vamos conquistando gradualmente. E quanto mais nós vamos nos elevando na nossa consciência, quanto mais nós vamos nos elevando no nosso estado mental, melhor conseguimos ver o ambiente, ver o panorama e mais nós conseguimos nos equilibrar. Então, isso é um exercício gradual. Ok? Muito obrigado pelo seu comentário aqui, Neide. Neide escreve aqui: gratidão. Gratidão a você, Neide. Minha mãe escreveu aqui: ótima live, Hugo, parabéns. Gratidão por mais um aprendizado. Que as bênçãos de Deus estejam com você hoje e por toda a semana. Boa noite, amigos, bom descanso, boa semana, fiquem com Deus. E postou vários emojis, batendo palmas, coração, postou a mão posta de gratidão. A mãozinha aqui também, com joinha, luzes, estrelas, flor. Muito obrigado, mãe. Obrigado pelos emojis. Obrigado pelo carinho também. Assim eu aproveito para te desejar uma boa noite de sono, serena, tranquila, reconfortante, revigorante. Que nós possamos despertar amanhã mais fortalecidos. E que essa noite de hoje possa se replicar também nas outras noites da semana. E que a nossa semana também seja com muita paz, muita luz, muitas reflexões. Que possamos ir colocando em prática as coisas que forem fazendo sentido para nós. E gradualmente nós vamos aliviando os nossos sofrimentos emocionais.
Então, de novo, muito obrigado por você estar aqui, me acompanhando até o finalzinho da live, até o finalzinho do vídeo. Então, assim, vamos encerrando mais uma live. Boa noite.